Estou gravando esse vídeo para a gente entender um pouco a relação que existem entre os números de Covid e a realidade diária do planeta. Nós tivemos até hoje, dia 14 de abril, 126.600 mortes por Covid-19. Bom, nós temos por doença respiratória mais ou menos 4 milhões de mortes por ano, que equivale a 333 mil por mês, que equivale a 11 mil mortes por dia. Ou seja, nós tivemos com Covid o equivalente a 12 dias de mortalidade por doença respiratória geral no mundo inteiro. Então, vamos prestar atenção. O Covid começou em janeiro, talvez em dezembro. De janeiro até agora, 3 meses e meio, nós tivemos 126 mil mortes. Muito bem. De doença respiratória, a gente tem 12 vezes 11 dá 132. Nós temos exatamente o mesmo número de mortes por doença respiratória, asma, bronquite, enfisema, pneumonia, que não a Covid, equivalentes à Covid. Em 12 dias nós temos o que nós tivemos em 3 meses e meio de Covid. Agora eu pergunto o seguinte: a imprensa por acaso fica falando que vai morrer todo mundo? Fica em casa, fica em casa, fica em casa? Mas veja bem, nós temos muito mais morte, mas muito mais morte por doença respiratória. Alguém já falou disso na televisão? Já mencionaram? Já fizeram esse fuzuê desgraçado com Covid, como fazem e deveriam ter feito com doença respiratória? Esses são dados que foram publicados no British Medical Journal, uma revista de alto prestígio internacional e que é de um fórum das sociedades internacionais, sociedades de doença respiratória. Então, claro que aí fica a pergunta: mas já que o Covid está matando tão pouca gente, por que tem esse fuzuê todo? Porque na realidade, vocês entenderam, se a gente fizer a conta, em 3 meses e meio de Covid, nós tivemos um número equivalente de mortes ao que a gente tem com apenas 12 dias de doença respiratória em geral. Qual é a diferença? Bom, existe uma diferença, e daí talvez a gente devesse mesmo se preocupar. É que, como essas doenças estão todas concentradas, essas mortes estão concentradas, a gente acaba tendo uma sobrecarga dos sistemas de saúde que não aguentam tratar todos os pacientes que precisam de UTI, de ventilador. Então, isso é uma coisa séria com a qual a gente tem que se preocupar. Mas a gente precisa entender, uma coisa é a sobrecarga do sistema de saúde, outra coisa é dizer que todo mundo vai morrer. Eu acho que sempre que a gente menciona alguma coisa, a gente tem que ter uma verdade inteira e não um pedaço da verdade. Tá todo mundo em pânico achando que vai morrer da Covid, quando na realidade, com 12 dias de doenças respiratórias comuns, a gente já tem a mesma mortalidade que a gente teve com 3 meses e meio de Covid. Agora, como resolver o problema do sobrecarga do sistema de saúde? Tem algumas ideias que são boas e que estão sendo praticadas. Por exemplo, na Itália, onde eles deixaram muito idoso em casa com oxigênio. E aqui em São Paulo, pela Prevent Senior, que trata os pacientes em casa e apenas interna os que realmente estão passando muito mal. Eles conseguem avaliar o nível de oxigênio em casa e a partir daí eles resolvem se o paciente precisa ou não de hospitalização. Então a gente tem que ser criativo para começar a achar uma solução para isso, porque dia mais, dia menos, nós vamos ter que sair da quarentena. E aí o que vai acontecer? Se a gente acreditar no que está falando a imprensa, na hora que a gente puser o pé na rua, vai morrer todo mundo. Isso não é verdade e isso é uma deturpação da realidade. Por isso que eu quis trazer os números da mortalidade das doenças respiratórias para que todo mundo possa ter uma ideia do tamanho do problema. Ninguém está dizendo que o problema é pequeno. Nós estamos apenas dizendo que o problema tem que ser entendido como sendo este número e não aquele. Porque de acordo com o bafafá da imprensa, parece que todo mundo vai morrer. E daí uma ideia completamente errada
do que a gente precisaria fazer e do que tem que ser feito. A gente cria pânico nas pessoas e a partir daí a gente consegue manipular as pessoas. Então, muito cuidado com os números que são vomitados pela imprensa, contando morte, 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 quando na realidade vocês viram que em termos de grandeza, as doenças respiratórias matam uma enormidade de pessoas todo ano. Então eu pergunto, por que nunca falaram disso? Por que nunca parou o planeta para acabar com a poluição, que, por exemplo, é uma das coisas que é uma grande causa de mortalidade em doença respiratória? Isso ninguém fala, mas deveria falar. Essa é a mensagem. Até a próxima.